e não puderam ir a Tarsis. Amém. Poderia sentar, meus irmãos queridos. Nós vamos meditar neste maravilhoso texto da palavra de Deus. Eu gostaria que você observasse com bastante carinho, com bastante atenção, esta mensagem da palavra do Senhor. Nós temos aqui dois reis, um por nome de Josafá, o outro por nome de Acasias. Josafá, ele era rei em Judá, Acasias reinava em Israel. A capital do reino de Judá, Jerusalém, a capital do rei de Israel era Samaria. Observe que Josafá, até este presente momento, ele estava tendo um reinado de sucesso, um reinado de bênçãos, um reinado vitorioso. Deus estava abençoando de forma poderosa a vida de Josafá, filho do rei Asa. Observe que no capítulo 20, Deus deu a ele vitória sobre Moabe, os filhos de Amon, e o Senhor o abençoou de forma poderosa. Queridos e amados irmãos, e nós devemos observar uma coisa, tá? Nós devemos observar uma coisa. Quando tudo estava maravilhosamente bem na vida de Josafá, no reinado de Josafá, observe que ele estava tendo vitórias. É só os irmãos pegar aí o capítulo 20 e o versículo de número 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso sobre todos os lados. Então, ninguém podia negar que Josafá não era um homem vitorioso. Ninguém podia negar que Josafá não estava sendo bem sucedido. Ninguém podia negar que Josafá estava reinando debaixo da bênção de Deus. Observe que as nações vizinhas, elas estavam assombradas, os povos estavam assombrados, porque veio da parte de Deus um terror sobre o povo, que eles ficaram perplexos, eles ficaram com medo, eles ficaram assombrados pelas obras que Deus estava fazendo em favor do povo de Israel, do reinado de Judá, aonde que Josafá reinava. Eles viram, era notório, irmãos, a bênção de Deus sobre a vida daquele povo. O escritor diz: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Vede como era grande a bênção de Deus sobre a vida de Josafá. Quando Josafá olhou para todos os lados, ele viu Deus abençoando, derrotando os seus inimigos, dando ele vitória. Observe então que ele vai e procura o rei de Israel, cujo nome era Acasias, e eles fizeram uma aliança, eles fizeram um pacto, eles fizeram um tratado. Observe, queridos irmãos, Josafá, ele faz uma aliança, ele faz um pacto, ele faz um tratado aqui com um homem ímpio. Acasias não era um homem de Deus. Acasias não tinha temor de Deus. Acasias não respeitava a Deus. Acasias não adorava a Deus. Acasias não tinha compromisso com a palavra de Deus.
Observe então que Josafá, ele faz uma aliança com Acasias. Qual era a aliança? Qual era o tratado? Qual era o negócio que eles estavam fazendo? Vamos unir as nossas riquezas, vamos construir navios para que esses navios, possam navegar e ir até Tarsis, transportar madeira, transportar o cedro, e eles iam ter um negócio muito lucrativo, segundo a visão de Josafá. Irmãos, todos nós sabemos, que navio não é algo barato. Se hoje as pessoas, para construir um navio, têm que empregar muita grana, muito dinheiro, naquele tempo também não era diferente. Então os irmãos podem observar aí que no versículo 36, aliou-se Josafá com Acasias para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Fizeram os navios, está no plural, não está no singular. Eles fizeram vários navios, eles fizeram diversos navios. Houve aqui um investimento muito grande naquela obra. Houve aqui realmente um esforço, uma dedicação muito grande para edificar, para construir os navios. Depois que os navios estavam construídos, depois que os navios já estavam confeccionados, prontos, Deus levanta um profeta. Observe no versículo 37. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliastes com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Meus queridos e amados irmãos, vamos pegar esse texto para as nossas vidas. Eu quero que você nesta noite aprenda comigo e com a palavra de Deus essa mensagem nesta noite. Nós temos que compreender este versículo aqui, o versículo 37. Deus usa o profeta para falar com Josafá que Deus ia destruir os seus navios por uma causa. Qual era a causa? Porque ele havia feito uma aliança com Acasias. Acasias não tinha temor de Deus. Acasias não reverenciava a Deus. Acasias não cultuava a Deus. Acasias não tinha compromisso com a lei do Senhor, com os cultos, com a adoração, com Deus, com a sua palavra. Acasias era um homem ímpio e idólatra. Acasias andava nos caminhos de Acabe. Observe então, queridos e amados irmãos, nós temos uma aliança com Deus, sim ou não? Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um tratado com Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, naquele dia, eu e você, nós fizemos uma aliança com o Senhor. E se nós observarmos o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 26, o Senhor Jesus fala: este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para remissão de pecados. Deus fez uma aliança conosco. Jesus fez uma aliança com a sua igreja. Nós temos uma aliança com Cristo Jesus. E durante essa nossa trajetória,
durante essa nossa caminhada aqui na terra, há momentos de bonança e há momentos de crise. Há momentos de bonança e há momentos de dificuldade. No momento da bonança é que você tem que viver uma vida de vigilância. É no momento que você estiver sendo abençoado por Deus, é que você tem que viver em uma vigilância, digamos assim, redobrada. Vamos retroceder às nossas páginas da Bíblia e vamos observar o reinado de Josafá. Quando ele estava vivendo no auge do seu reinado, no apogeu do seu reinado, no ápice do seu reinado, foi nesse momento aí que Josafá, ele fracassou na sua trajetória. Queridos e amados irmãos, vamos observar uma coisa. Às vezes, nós, naquele momento que estamos bem-sucedidos, você está tendo, saúde, uma boa grana no bolso, um recurso financeiro bom, quando tudo está indo maravilhosamente bem na sua vida, aí você tem que ter muito cuidado mesmo. Observe que o Senhor Jesus, ele disse: este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então nós temos uma aliança com Cristo, nós temos uma aliança com Deus, e esta aliança com Deus, nós não podemos de maneira nenhuma quebrar esta aliança, ou que seja nos momentos difíceis da nossa vida, ou que seja nos momentos de bonança na nossa vida. Observe que Deus não condena Josafá pela construção dos navios. Deus condena Josafá aí porque ele fez uma aliança com Acasias. Ele fez uma aliança com Acasias. Meus queridos irmãos, nós temos aqui um projeto puramente humano, sem aprovação divina. Josafá não orou a Deus. Josafá não buscou a presença de Deus. Josafá não consultou a Deus para ele fazer esta aliança com o rei Acasias. Ele simplesmente olhou para o comércio, ele simplesmente olhou para o negócio lucrativo, para o lucro que aquilo podia trazer para ele. E ele então procura o rei de Israel, Acasias, e eles fazem essa aliança, constroem os navios para poder ir a Tarsis, transportar matéria-prima, madeira, pedras, e enriquecer e ganhar muito dinheiro. Mas só que tem uma coisa: os navios quebraram. Os navios foram espedaçados e não chegaram a Tarsis. Queridos irmãos, nós precisamos compreender uma coisa: Deus não é Deus somente da nossa vida religiosa. Em todas as áreas da nossa vida, Deus é Deus. Em todas as áreas da nossa vida, Deus é Deus. O problema nosso é esse. Quando vem alguma coisa para a gente fazer, que você imagina que o negócio é bom para você, a gente acha que é bom para a gente, seja qual for o negócio, você corre lá e faz, sem consultar a Deus. Certa vez um irmão nosso, da nossa igreja, ficou sabendo que tinha um moço vendendo um lote, aqui nessa avenida do Alto da Boa Vista, descendo para Santo Antônio. Na época, irmãos, era um valor insignificante. O camarada correu e comprou o lote na mão do moço, no local mesmo. E no mesmo local, ele efetuou o pagamento do lote. Não foi ao cartório, não pesquisou a origem do terreno,
podia ter ido lá no cartório, pagado aquela taxa de certidão de ônus, né? Tirado aquela... pesquisar a origem do terreno. Ele viu que o negócio era bom para ele, estava barato, ele correu e comprou. Se o lote hoje, por exemplo, valesse 100 mil reais, o camarada deu para ele por 30 mil, e ele correu e comprou o lote, e pagou o camarada no local. Recebeu um documento chamado contrato de compras e venda, que você pode fazer em qualquer lan house, que não é documento, você for comprar qualquer coisa, não utiliza isso como um valor, porque não tem valor algum por lei, tá certo? O camarada pode vender o imóvel para 10 pessoas e passar o mesmo documento. O dono é quem registra no cartório de imóveis, correto? Então, quando o irmão pagou o camarada e falou assim, eu comprei um lote barato. Quando, no final da história, que ele foi ver, o camarada era um camarada esperto, não era o dono do terreno, simplesmente vendeu o que não era dele. Moral da história, o irmão perdeu, tá certo? Todo o dinheiro que ele havia pago, tá? Então, assim, quando você fizer qualquer propósito na sua vida, que seja a compra de um veículo, de um lote, de um carro, casamento, qualquer coisa na sua vida, busque a presença de Deus, busque a orientação de Deus. Mas parece que o negócio vai ser bom para mim. Já fiz os meus cálculos, eu vou ganhar X. Aí a gente vai, não ora, não busca a Deus, não pede a Deus orientação, acima de tudo, nem quer saber resposta de Deus. É assim ou não? Se o negócio for bom, o camarada corre lá e faz. Fez o negócio, fechou, pagou, vendeu, comprou, beleza. Lá na frente o camarada quebra a cara, ele vai culpar quem? Vai culpar Deus. Por que o Senhor não falou comigo? Por que Deus não me avisou em sonhos? Tantos profetas que Deus tem na terra, por que o Senhor não usou alguém para falar comigo? Aonde está a bondade de Deus? Aonde está a misericórdia de Deus? Irmão, se o camarada não está interessado em buscar a Deus, então Deus deixa. Então lembre-se de uma coisa, não faça aliança, não faça tratado, não faça pacto algum sem a orientação de Deus. Josafá é um exemplo disso para nós. Ele achou que o negócio era muito lucrativo em fazer os navios para ir a Tarsis, buscar madeira, trazer pedra. Ele ia ganhar muito, fez aliança com o ímpio, e o Senhor Deus quebrou os navios deles, e eles não foram a lugar nenhum. Um projeto puramente humano. Vamos olhar para a construção da Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Deus havia dito que não destruiria mais o mundo com água, com dilúvio. Um homem chamado Nirode, ele no texto fala assim, eia, passamos o quê? Uma cidade, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre. Irmãos, e ali eles fizeram uma torre, e foram edificando, e foram construindo. Sabe qual era o objetivo daquela torre? Porque se Deus resolvesse mandar chuva sobre a terra, se Deus resolvesse mandar um dilúvio novamente, eles tinham um lugar para eles se refugiar, abrigar. Quando eles estavam construindo a torre, edificando a torre, Deus entra em providência e faz o quê? Traz a confusão das línguas, e a obra foi embargada, o projeto parou. Irmãos, projeto humano nenhum vai adiante sem a aprovação de Deus, sem a bênção de Deus. O homem, na sua loucura, ele pode até iniciar os seus projetos achando que ele vai fazer acontecer, que ele vai construir sem a bênção de Deus. Mas sem a bênção do Senhor, o homem não chegará a lugar nenhum. Então a Torre de Babel, a obra foi embargada.
não há referência bíblica que eles oraram ao Senhor, que eles consultaram a Deus, que eles buscaram a presença de Deus, confirmação de Deus. Não, eles fizeram o projeto deles, dedicaram, esforçaram, trabalharam, empenharam por uma causa desnecessária. Deus já havia dito que não ia destruir o mundo mais com água, com dilúvio. Para que eles estavam edificando torre? Para que, se Deus mudasse de ideia, mandasse as águas, eles poderiam refugiar naquela torre. O que eles tinham que fazer? Era confiar na palavra do Senhor. Eles tinham que ter confiado na palavra do Senhor. Se Deus falou que Ele não vai mandar dilúvio sobre a terra, então nesse vale aqui, nós podemos acampar. Estamos seguros porque estamos confiando na palavra que o Senhor falou. É igual nós hoje. Nós precisamos, irmãos, confiar na palavra de Deus. Deposite a sua confiança na palavra do Senhor. Aconteça o que acontecer no mundo, permaneçamos confiantes na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, vamos observar aqui. Josafá começou bem e terminou bem ou terminou mal? Terminou bem ou terminou mal? Terminou mal. O que Paulo disse? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta, a coroa de justiça, que o justo juízo me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Guarda essa palavra. Nós não podemos começar bem e terminar mal. Temos que começar bem e terminar bem. Começar bem e terminar bem. Começar bem e terminar bem. Nós temos inúmeros exemplos de homens na Bíblia que começaram bem e terminaram mal. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que começaram bem e terminaram bem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos em uma carreira espiritual. Estamos em uma carreira espiritual. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o céu. Eu não sei que tipo de afronta você está enfrentando nesses últimos dias. Eu não sei o que passa na sua mente e no seu coração. Eu não sei qual é a sua demanda, a sua dificuldade, mas eu quero dizer nesta noite a você, há um Deus no céu que cuida da nossa vida aqui na terra, e nós devemos a Ele, a nossa vida, nós devemos que prestar conta ao Senhor nosso Deus. Seja qual for o plano, apresente ao Senhor. Se Deus falou sim, vai. Se Deus falou não, não vai. A resposta de Deus para as nossas vidas é a melhor resposta. Salomão, na sua sabedoria, ele disse que o coração do homem faz muitos planos, muitos projetos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Por mais que a mãe tenha um conselho bom para o filho, por mais que o pai tenha um conselho bom para o filho, por mais que a esposa tenha um conselho bom para o esposo, por mais que o esposo tenha um conselho bom para a esposa, ninguém melhor do que Deus para nos aconselhar em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que nós sejamos felizes e vitoriosos nessa terra. Lembra que você tem uma aliança com Deus, e esta aliança não pode ser
corrompida, não pode ser quebrada de maneira nenhuma. Quando nós quebramos a aliança com Deus e fazemos uma aliança com Acasias, fazemos uma aliança com o mundo, nós estamos perdendo a bênção de Deus, estamos perdendo a paz, estamos perdendo a comunhão, estamos perdendo a alegria, estamos perdendo o acesso ao céu. Então eu quero que nesta noite você guarde essa palavra ao seu coração. Vamos começamos bem, vamos terminar bem. Curve sua cabeça nessa noite e vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, estamos em uma jornada.